Os presidentes dos Estados Unidos receberam o mesmo envelope preto, poucos dias após o juramento oficial. Ele não trazia brasões, nem assinaturas, nem registros formais. Apenas um selo metálico com a inscrição Nível Ômega. Sobre a mesa havia fotografias, fragmentos metálicos e registros de radar, que não pertenciam a nenhuma nação conhecida. Não era uma teoria, não era especulação, não era interpretação religiosa. Era um relatório consolidado desde 1947. O documento afirmava claramente: a Terra vinha sendo observada por inteligências não humanas há pelo menos 80 anos. Obama ouviu em silêncio. Perguntou pouco. Sempre foi cauteloso com informações sensíveis. O que mais o impressionou não foram as imagens granuladas nem os relatos militares, mas a consistência dos dados. Objetos que aceleravam de 0 a milhares de quilômetros por hora, sem assinatura térmica. Veículos submersos detectados por submarinos nucleares desaparecendo em profundidades impossíveis. Interferências controladas em sistemas de lançamento de mísseis nucleares durante a Guerra Fria. Havia um padrão: presença, observação. Advertência silenciosa. Ele foi informado de que todos os presidentes, desde Truman, haviam sido atualizados. Alguns reagiram com incredulidade, outros com fervor religioso, alguns com medo. A política pública, porém, manteve-se inalterada. Níger oficialmente, estudar internamente, preparar gradualmente a população para uma revelação futura. Não se tratava de esconder por ego ou poder. Tratava-se de evitar colapso social, pânico econômico e conflitos religiosos globais. Não anunciou ao mundo que buscava respostas sobre visitantes interestelares. Em vez disso, enquadrou o esforço como atualização de protocolos aeroespaciais. Cientistas foram recrutados sob cláusulas de confidencialidade extremas. Materiais recuperados de quedas não identificadas foram analisados em laboratórios privados. Algumas ligas metálicas apresentavam estruturas atômicas que não poderiam ser fabricadas com tecnologia humana conhecida. Quando deixou a presidência, Obama já sabia que o fenômeno não era hostil, mas também não era indiferente. Havia registros de aproximações calculadas. Em 2013, um objeto permaneceu imóvel sobre o Oceano Pacífico por 7 minutos, antes de subir verticalmente e desaparecer. Satélites captaram uma emissão eletromagnética modulada, como se fosse uma assinatura. Não era um ataque. Era quase um anúncio de presença. Anos depois, em entrevistas públicas, quando perguntado sobre objetos aéreos não identificados, Obama escolheu as palavras com cuidado. Disse que havia coisas nos céus que não podiam ser explicadas. Muitos riram. Outros desconfiaram. Poucos entenderam que aquela frase era a primeira rachadura oficial na muralha de silêncio construída por gerações. Seu estilo era confrontador, direto, impaciente. Ao ouvir que havia veículos não humanos operando na atmosfera terrestre, fez perguntas práticas. Eles são uma ameaça? A resposta foi objetiva. Até o momento, não. Podemos derrubá-los? Silêncio na sala. A tecnologia humana não se aproximava da capacidade de manobra observada. Eles já falaram conosco? A resposta foi mais complexa. Não houve comunicação formal, mas houve interferências que pareciam deliberadas, principalmente em arsenais nucleares. Meses depois, anunciou a criação de uma nova divisão das Forças Armadas dedicada ao espaço. Publicamente, falou em superioridade orbital e defesa contra potências rivais. Internamente, a motivação era mais ampla: estabelecer infraestrutura capaz de monitorar qualquer atividade não terrestre com autonomia. A nova força espacial investiu pesado em sensores de alta frequência, telescópios orbitais e plataformas de rastreamento profundo. Em relatórios restritos, surgiram padrões intrigantes. Objetos apareciam próximos às zonas de conflito nuclear e desapareciam quando tensões diminuíam. Era como se houvesse vigilância seletiva sobre a capacidade autodestrutiva humana. Em 2019, um evento mudou o tom das discussões internas. Um grupo de pilotos relatou contato visual claro com uma estrutura geométrica sólida, pairando a poucos metros de seus jatos. O objeto não tinha asas, não tinha propulsão visível e parecia reagir antecipadamente a cada movimento dos aviões. O encontro foi registrado por múltiplos sensores. Quando os dados chegaram à mesa presidencial, já não restava dúvida sobre a origem não humana da tecnologia. Trump considerou revelar tudo, chegou a discutir a possibilidade de um pronunciamento global. Foi dissuadido por assessores que alertaram para as consequências econômicas imediatas. Mercados despencariam. Sistemas religiosos enfrentariam crises internas. Governos autoritários poderiam explorar o medo. Ele então optou por uma estratégia intermediária.
permitir que partes dos registros fossem divulgadas oficialmente, mas sem conclusões definitivas. Assim, o mundo começaria a se acostumar com a ideia. Enquanto isso, cientistas analisavam padrões matemáticos nas emissões eletromagnéticas detectadas anos antes. Descobriram sequências que não eram ruído, eram estruturas repetitivas, baseadas em números primos. Não havia mensagem em linguagem humana, mas havia intenção. Era o marcador universal de inteligência. Em 2024, já fora do cargo, Trump manteve contato informal com membros do governo que continuavam a investigação. Obama, também distante do poder formal, recebeu atualizações por meio de canais privados. Ambos sabiam que a questão transcendia partidos, ideologias ou eleições. Era um assunto civilizacional. Então veio o evento de 2026. Em uma madrugada aparentemente comum, satélites detectaram um objeto massivo entrando no sistema solar interior. Não era um asteroide. Sua trajetória não obedecia apenas à gravidade. Ele desacelerou de forma controlada ao se aproximar da órbita terrestre. Telescópios ao redor do mundo captaram imagens nítidas. Uma estrutura colossal, de quilômetros de extensão, refletindo a luz solar como metal líquido. Governos tentaram conter a informação, mas era impossível esconder algo visível, até com equipamentos amadores. A população mundial viu o ponto brilhante crescendo no céu noturno. O pânico inicial foi contido por uma declaração conjunta das principais potências. O objeto não demonstrava comportamento agressivo. Obama e Trump foram convocados para uma reunião extraordinária, com líderes atuais. Pela primeira vez, antigos e atuais presidentes sentaram-se juntos diante do mesmo relatório. O objeto estacionou em órbita alta. Nenhuma arma foi acionada. Nenhum ataque foi registrado. Em vez disso, sinais começaram a ser transmitidos em múltiplas frequências, repetindo a mesma sequência matemática já detectada anos antes. Cientistas trabalharam dia e noite para decodificar padrões. Descobriram que a transmissão continha representações tridimensionais básicas: hidrogênio, carbono, estrutura do DNA humano. Era uma introdução, uma forma de dizer: sabemos quem vocês são. O mundo aguardava uma resposta oficial. A pressão popular era avassaladora. Líderes religiosos pediam esclarecimentos. Mercados oscilavam violentamente. Redes sociais tornaram-se um campo de ansiedade coletiva. Foi então que Obama e Trump apareceram lado a lado em uma transmissão histórica. Não havia bandeiras partidárias atrás deles, apenas o símbolo das Nações Unidas. Obama falou primeiro. Explicou que governos estudavam o fenômeno há décadas. Disse que a humanidade não estava diante de uma invasão, mas de um contato. Admitiu que a decisão de manter silêncio no passado foi tomada para proteger a estabilidade global. Trump falou em seguida. Confirmou que durante seu mandato recebeu relatórios detalhados. Afirmou que a criação da Força Espacial foi parte de uma preparação para o momento que agora chegara. Disse que, apesar das diferenças políticas, ambos concordavam em um ponto: a humanidade precisava enfrentar a verdade unida. O pronunciamento não gerou o caos temido. Houve choque, claro, houve descrença, mas também houve fascínio. Pela primeira vez na história registrada, líderes mundiais reconheciam oficialmente que não estávamos sozinhos. Dias depois, algo extraordinário aconteceu. Um objeto menor desprendeu-se da estrutura principal e desceu lentamente até a alta atmosfera. Não houve explosão sônica. Não houve impacto. Ele permaneceu suspenso acima do Oceano Atlântico, visível como uma estrela pulsante. Um sinal foi enviado da Terra, utilizando a mesma sequência de números primos, seguido de representações matemáticas avançadas, que demonstravam compreensão. A resposta veio quase instantaneamente. Uma alteração no padrão, expandindo a sequência com novos termos. Era um diálogo matemático. Especialistas concluíram que aquela civilização não buscava dominação. Buscava observação e talvez cooperação. A presença constante perto de arsenais nucleares, nas décadas anteriores, ganhou novo significado: vigilância preventiva. À medida que semanas se transformaram em meses, o objeto principal manteve posição estável. Nenhuma agressão ocorreu. Pelo contrário, dados científicos começaram a ser compartilhados por meio de transmissões codificadas, fórmulas para geração de energia limpa de altíssima eficiência, mapas estelares detalhados além do alcance humano, informações médicas que ampliaram a compreensão sobre regeneração celular. A humanidade entrou em uma nova era não por guerra, mas por revelação. Obama assumiu o papel diplomático informal, articulando diálogos globais para garantir distribuição equitativa do conhecimento recebido. Trump pressionou por rapidez na implementação tecnológica, defendendo que a Terra precisava se fortalecer antes de qualquer integração mais profunda. O impacto cultural foi profundo.
Religiões reinterpretaram textos antigos. Filósofos revisaram conceitos de identidade humana. Cientistas abandonaram rivalidades para cooperar em escala inédita. O mais surpreendente veio um ano depois. A estrutura colossal começou a se mover lentamente para fora da órbita. Antes do PERT, enviou uma última transmissão, uma representação visual do planeta Terra, envolto por um campo luminoso, seguida da sequência matemática já familiar e, por fim, uma nova estrutura simbólica que os especialistas interpretaram como um marcador temporal. Eles voltariam, não como conquistadores, mas como parceiros em potencial. A revelação que começou em uma sala fechada anos antes tornar-se o evento definidor do século. O segredo compartilhado por presidentes finalmente pertencia à humanidade inteira, e o que antes era dúvida transforma-se em certeza. O universo não era silencioso, apenas aguardava o momento em que estivéssemos prontos para ouvir.